Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão de As Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Hoje com Luís Marinho e Luís Marques, os dois Luíses, à distância. Esta semana nas bancas, e destrunfo já eu, sobre os mídia. Crítica 21, a revista de Jaime Garapinto, que a dirige Rui Ramos, Carlos Maria Bobone e um grupo alargado de pessoas da direita e da cultura. Esta edição é dedicada à América, a nova direita americana, é o principal título de capa, com a história do Partido Republicano e os evangélicos, um grupo cada vez mais influente na direita norte-americana. Também os super-heróis da cultura norte-americana e continuação da série sobre a Guerra Civil em Portugal de Rui Ramos. Uma particularidade desta revista, Crítica 21, é que normalmente traz sempre um livro, acompanha um livro, cada edição tem um livro, e nesta edição é uma recolha de textos, de uma seleção de textos sobre política de Fernando Pessoa, opinião pública, esteio e vício das sociedades modernas. Assinalo também aqui, e já que estou eu a falar, os 40 anos do jornal Blitz. Faz 40 anos em dezembro, no dia 12, tem uma festa prevista para o Mel Arena, com chutes e pontapés, Capitão Fausto, Gisela João e Mauro. Saúda-se aqui a coragem de uma revista como esta Crítica 21, que é um exemplo da abnegação, e as felicitações, claro, ao jornal Blitz, porque 40 anos é uma vida. Posso? Luís Marques, Luís Marinho. Não, queria pegar, desculpa, não era antecipar-me ao Luís Marques, mas já que estás a falar de livros e de artigos, eu como também vou falar aqui de dois artigos, como fiz aliás na semana passada, que eu gostava de referir, queria também já agora muito rapidamente falar de um livro, que é o livro Nexus, do Yuval Harari, história breve das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial. O Yuval Harari é o autor de dois livros de grande difusão mundial, Sapiens, Homo Deus e Homo Deus, e vale muito a pena ler, sem dúvida nenhuma, mais esta obra do Yuval. Quanto aos artigos, eu queria chamar a atenção para dois artigos do Público, artigos muito recentes. Chama-se Como Destruir a Democracia a Partir de Dentro, é de uma política húngara que se chama, espero dizer bem, Zsuzsanna Zeleny, que fala, é como se fosse um guia da forma como Viktor Orbán está a virar por dentro e a destruir por dentro o sistema democrático. O segundo artigo é do António Barreto, chama-se Os Kamov, Incompetência ou Corrupção, e fala mais uma vez deste negócio ruinoso, mais um, e que merece de facto uma investigação jornalística. Só que, aqui há uns anos, já saiu um livro que chama-se Kamov Negócios do Fogo, da Margarida Bom de Sousa. Não sei se lhe deram muita atenção, mas de facto ela descreveu muito bem este negócio, como eu disse, mais um negócio ruinoso dos muitos que se têm feito pelo Estado. Por falar em negócios ruinosos, pode ficar aqui uma pista também, talvez não fosse pior investigar outra vez o Ciresp. Luís já Marques, falamos nisso. Já falamos nisso. Bom, eu como estou aqui no Portugal Profundo, nas vindimas e a tentar fazer algum vinho, quero dar aqui alguns elogios à forma como a crise do setor tem sido abordada nos média. É uma crise profunda, grave, de repercussões ainda indeterminadas, mas tem sido muito bem tratada. Eu queria elogiar trabalhos do Manuel Carvalho, que já foi diretor do Público, agora é jornalista principal, e que fez recentemente um excelente dossiê, aliás, um especialista na matéria. Um jornalista, que foi jornalista e agora é cronista, o Pedro Garcia, escreve crónicas luminosas à sexta-feira, ao sábado, penso que é ao sábado, no Público, e que fez agora uma série de
crónicas seguidas sobre esta temática e muito interessantes. A visão que a semana passada de um dossiê, aliás, é capa, também sobre a crise do setor vinícola, e um bom dossiê, bem organizado e bem estruturado, bem assim como alguns artigos de João Paulo Martins no Expresso, e a semana passada um destaque que foi feito no Expresso sobre esta matéria, portanto, como por falta de informação, os leitores e os portugueses não se podem queixar de desconhecerem a crise que vai no setor. Luís Marques, uma pergunta. Nesta altura, beber vinho é dar de comer a quantos portugueses? Ainda bastante, sabes? Portugal continua a ser... espanhóis eu já sei que já percebi que o Dr. Salazar está ultrapassado. O Dr. Salazar... per capita, portanto ainda são muitos portugueses. Mas não tens estimativa, não? Eu para mim aconselho vivamente a que os portugueses continuem a beber vinho. Sim. Não, eu sou um pequeno produtor e portanto não tenho influência aí, claro. O problema é que neste momento a crise é grande em Portugal e no mundo todo, portanto o consumo está a baixar por muitas razões, Mas há umas importações banhosas. Não, o problema é o seguinte, é exatamente isso. O problema é um bocado estranho, é uma situação um bocado insólita até. Realmente a produção portuguesa entre aquilo que é a exportação e o que é o consumo, que juntos andarão à volta de 700 milhões de litros, na realidade a produção não chega para alimentar. Porquê? Porque são importados de Espanha 300 milhões de litros por ano. Em 2023, no ano passado, foram 300 milhões de litros. Vinho que vem da Argentina e vem do Chile a um preço muito barato, ou seja, basicamente em síntese, o preço do litro deste vinho a granel andará pelos 30 cêntimos e os custos de produção em Portugal andará pelo menos à volta dos 50 cêntimos, sendo que no Douro até praticamente é mais do dobro, agora, o euro e 20. Ou seja, os comerciantes e a parte do comércio do vinho, o que faz é importar vinho a granel para poder compor um preço que seja competitivo nos mercados. Mas é evidente que isso depois distorce a realidade e lança o setor da produção numa crise profunda que existe neste momento, que o Governo agora, para tentar minorar, deu apoios à compra de uvas pelas adegas cooperativas e outros comerciantes, mas é uma forma de adiar um problema, de empurrar um problema grave com a barriga. É evidente que não sendo possível acabar com a importação de vinho, porque vivemos no mercado livre, pelo menos algumas regras deviam ser introduzidas, nomeadamente das regiões demarcadas não poderem adicionar vinho que não seja dessas mesmas regiões, coisa que não acontece. No mínimo. Eduardo Oliveira Silva. Eu, muito rapidamente, para não alongar, fez-se uma série de trabalhos em televisões, nas rádios, etc., sobre o 25 de Abril, antecipando, sabia-se tudo o que ia acontecer, mas depois, sobre o pós-25 de Abril, faz-se muito pouco. Eu queria só assinalar que no dia 30 de setembro fará 50 anos que o presidente, o general Spínola, se demitiu da presidência e abriu as portas, digamos, ao PREC, no sentido digamos, mais radical que nós fomos vivendo, que teve depois outros episódios. Eu acho que na análise que eu faço da comunicação social tem havido pouca relevância para o pós-25 de Abril e também para a descolonização e a forma como ela aconteceu. Uma nota muito, muito breve para assinalar que Israel cometeu um atentado à liberdade de imprensa ao fechar Al Jazeera, invadiu os escritórios de Al Jazeera em Ramallah, com a ressalva que eu tenho que fazer, porque é a minha opinião, que eu acho que Al Jazeera também não é propriamente flor que se cheire do ponto de vista da imparcialidade. Há muitas das imagens que se vêem vêm dali e com sentido político manifestamente exagerado. Nunca vi nada sobre os túneis, nem as verdadeiras tropas e forças armadas do Hezbollah e do Hamas. Muito bem. O ministro Pedro Duarte, veio a público esta semana levantar um pouco o véu sobre o documento, sobre o plano que o Governo está a elaborar para os média, e falou em 4 pilares, que o plano tem 4 pilares. Um é a regulação e a legislação,
supostamente por causa da lei de imprensa, que é do século passado, de 1999. Espera-se que preveja também a extinção da ERC, não é? E a agregação numa única entidade reguladora. Só através de revisão constitucional, porque ela está constitucionalizada. Foco no serviço público de televisão e agência de notícias, que diz ser necessário preservar, mas modernizar. O ministro Pedro Duarte esqueceu-se da rádio, no âmbito do serviço público de mídia. Não sabe provavelmente que a RTP quer dizer Rádio e Televisão de Portugal e não Rádio e Televisão Portuguesa. Muita gente não sabe também. Mesmo alguns profissionais não sabem da nova designação, que já tem uns anos, e a omissão tem a ver certamente com uma destas duas coisas, não é? Eu não acredito que o atual governo esteja a pensar privatizar 3 redes nacionais de FM, mais uns quantos emissores da RDP África, mais as emissões regionais da Madeira e dos Açores. Não me parece que seja altamente improvável. O outro pilar é incentivos ao jornalismo e aos jornalistas, porque o ministro explica que é uma profissão em risco, e o combate à desinformação e promoção da literacia mediática. Só se sabe isto, não se sabe muito mais, mas como é que vocês analisam esta estrutura deste plano? Porque os pilares são isso mesmo, são a estrutura do plano. Eu posso dar Deixa o Luís Marinho ou o Luís Marques, que estão à distância, avançarem primeiro, por favor. Posso avançar eu, então? O primeiro elemento a registar é que, quando discutimos isso lá atrás, e já foi para aí há 2 meses, pelo menos, um dos elementos que eu próprio elogiei foi o facto do Ministro ter atirado para o final do ano a apresentação de um plano. Pareceu-me isso acertado, porque fazer planos em cima do joelho à pressa normalmente dá um mau resultado. Se este tempo está a ser aproveitado para estudar o assunto, falar com quem deve, ou escutar o setor, falar com os operadores da televisão, da rádio e dos jornais, e consensualizar medidas que sejam úteis para todos, parece-me bem. O plano em si é um bocado difícil, os pilares não parecem bem nem mal, parecem bem, interessa depois saber o que é que lá está dentro, não é? Que o governo tem que fazer alguma coisa, não há dúvida, indiscutível. Agora, é preciso partir deste princípio. O governo antes de mais, tem que tratar da sua própria casa. E a sua própria casa é o setor que o Estado ainda controla, é relevante. Porque o Estado tem 2 empresas, na realidade são 3 serviços, tem a rádio e a televisão, e tu, Rui, se ressalvaste muito bem que muitas vezes esquece que a RTP tem a rádio e tem a televisão. Sim, o próprio ministro falou em serviço público de televisão e não um serviço público de mídia. Mas é preciso ressalvar isso e tens toda a razão. São 2 serviços e não na mesma empresa. E depois a agência Lusa. E isso, antes de mais, o Estado tem que dar o exemplo da boa gestão deste setor e de ter ideias claras, portanto, de o que é que quer para a rádio, a televisão e a agência pública. Esse é o ponto principal. Depois, do resto, é preciso partir deste dado. Não cabe ao Estado resolver o problema do setor privado e dos operadores privados. Mas o Estado, sem interferir, sem se meter na área empresarial, pode tomar algumas medidas que, quer a nível fiscal, quer a nível tanto de algum tipo de apoios à formação e outros, não vale a pena agora estar aqui tanto a enumerá-los todos, que sem configurar uma intervenção do Estado no setor, podem ajudar o setor que bem precisa, porque a verdade é esta, a comunicação social e o setor dos médias vivem uma das maiores crises sempre, embora a gente nós que somos jornalistas, não me lembro de um ano ou de uma altura em que não se fala em crise, mas desta vez a crise é mesmo séria e é bom que o Estado tenha ideias claras sobre este assunto e que as apresente, não tem que o fazer à pressa, não tem que ser daqui a uma semana ou 2, que as apresente quando efetivamente achar que portanto, as ideias correspondem àquilo que o setor precisa. Luís Marinho. Pronto, eu sigo um bocadinho aquilo que o Luís Marques já disse. Gostava de frisar aqui 2 questões. A primeira, obviamente, o Estado tem que
focar-se concretamente naquilo que lhe pertence, não é? Até mesmo para dar alguns exemplos, isto é, como é que consegue gerir uma empresa de uma forma que seja útil e que se perceba bem como é que é possível gerir uma empresa da dimensão da RTP, não é? Com a quantidade de canais de televisão e de rádio que tem, e depois também o que quer fazer da agência de notícias. Que eu penso que, apesar de tudo, a agência de notícias a agência de informação tem funcionado, enfim, com altos e baixos, mas acho que tem funcionado relativamente bem. Eu acho que se o Estado der um bom exemplo de gestão, não é só de gestão, da forma como pode, enfim, modernizar, conforme afirma neste plano de intenções, dizer que trazendo o canal do Estado para o segundo quartil do século XXI. Exato. E antecipar o que aí vem, ir ao encontro de novos públicos e adaptar o modelo de televisão ao que é hoje em dia, se conseguir fazer isso, enfim, já será um grande passo, não é? Já será um grande passo. Depois há aqui outra questão, que é aquilo que eles definem, que o Estado define como que o Governo define como o terceiro pilar, que se prende com os incentivos ao jornalismo e aos jornalistas, que, segundo o Governo, é uma profissão que está em risco, e acho que todos concordamos com isso. É preciso perceber que tipo de incentivos e como é que eles podem, incentivos, eu diria, obviamente, terão que ser incentivos financeiros, não é? E como é que as empresas podem, enfim, suportar esse custo e como é que o Estado pode intervir, digamos assim, para melhorar a qualidade de vida e o exercício da profissão dos jornalistas, que nós sabemos que é hoje uma profissão cuja, em termos de rendimento, está pelas ruas da amargura. E depois um quarto pilar que fala do combate à desinformação e também com literacia mediática. Já se fala muito disto, continuamos a aguardar de facto um plano concreto que tem que ser um plano muito alargado, tem que passar pela escola, tem que passar por uma série de instituições, porque de facto é absolutamente urgente e essencial que se combata de uma forma eficaz a desinformação, que é hoje um dos grandes problemas da democracia. Eduardo, os incentivos ao jornalismo fazem todo sentido. Agora, fazem sentido, mas eu acho que entre os dois Luíses está tudo mais ou menos dito, e a ser redundante numa ou noutra matéria não vale a pena, concordo a 90% com tudo aquilo que foi dito. E achas que aquilo que eu referi há bocado do ministro não ter falado na rádio foi um lapso apenas? Acho que o ministro é fraquinho. Mas fraquinho sem memória. Fraquinho. Não se lembra. Luís Marques, quando é que foi feita a fusão entre a rádio e televisão portuguesa? Eu sou do tempo em que... 2002 foi quando nós fomos... É preciso ter atenção ao seguinte. Foi há 22 anos. Há 22 anos que não há uma reestruturação do setor. O último grande processo de reestruturação foi feito em 2002 com o Nuno Moraes Sarmento, ministro da Presidência da altura, do governo de Durão Barroso, que produziu um documento chamado Grandes Opções do Audiovisual, não sei se lembram, devem estar lembrados, que era um plano bastante abrangente, que não incluía só, portanto, o setor público, tinha um conjunto de outras intervenções, nomeadamente nos arquivos audiovisuais, na Cinemateca, etc. No sistema de financiamento, desde logo também. E tinha uma visão, mal ou bem, posso criticar agora esta distância, com certeza, mas tinha uma visão integrada para o setor. Depois disso nunca mais houve, nem com os governos do Partido Socialista, nem do PSD, nem da Troika, nem da Geringonça, nem nada. Nunca houve. Houve medidas pontuais aqui e acolá, mas uma visão integrada nunca mais existiu. Bom, se este governo conseguir ter uma visão que seja coerente para um setor que mudou radicalmente, ou seja, em 2002, é só para termos uma ideia, em 2002 não havia Facebook, Google estava no princípio, a Apple não era o que é hoje. Ou seja, nestes 20 anos mudou praticamente tudo. E ajustar a intervenção do Estado, quer como proprietário de meios de comunicação,
quer na relação com os outros parceiros, é absolutamente essencial. Mas o Estado, e aí volto a repetir, e o Luís também referiu isso, o Estado tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo de mostrar ao mercado que sabe o que é que quer para os meios que controla. Sabe o que é que quer, como é que devem ser, que tipo de financiamento é que devem manter, se há desperdício, se há desperdício, se não há desperdício. Esse diagnóstico tem que ser feito. E tem que ser feito de forma o mais rigorosa e corajosa possível. Muito bem. Não é só o governo português que tem um plano para os média, o governo espanhol também. O Sánchez veio mostrá-lo no outro dia e levou ao Parlamento, inclusive, mas nós, se calhar, talvez eu proponho que deixemos esse plano do Sánchez, que é preocupante em alguns itens, esse plano do Sánchez para a próxima semana, mas eu gostava de vos propor aqui uma reflexão sobre a percepção que os portugueses têm da corrupção. Há um barómetro, que é o barómetro da corrupção da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que quer o Público, quer o Expresso, penso eu, publicaram, em que diz que 9 em cada 10 inquiridos consideram a corrupção grave. 1 em cada 2 diz que afeta a sua vida de todos os dias. E que os clubes, os partidos, o governo e as autarquias são as áreas mais expostas à corrupção. Os advogados também não ficam muito bem na fotografia, mas para lá desta percepção e desta, digamos que, condenação, os portugueses continuam a ter alguma tolerância em relação à Cunha. Isto surpreende-vos de alguma maneira, estas conclusões deste barómetro? Posso? Luís Marinho. Quer dizer, sinceramente não me surpreende nada, até porque nós temos o que se fala da boca para fora, não é? Portanto, toda a gente é contra a corrupção, é tudo uma coisa horrível, etc. Mas depois, na prática, o que vem acontecendo, e começamos pela questão da Cunha, não é? Muita gente, digamos, não sei se é a maioria, mas uma larga porcentagem das pessoas acha que uma Cunha que é uma coisa normal, portanto, fazer um pedido, tentar furar o sistema, etc., que é uma coisa absolutamente normal. E depois acontece aqueles casos que são paradigmáticos, que é o caso, por exemplo, das eleições, concretamente de autarcas, que já foram condenados por corrupção, mas que as pessoas continuam a votar e a elegê-los, dizendo com aquela frase que ficou célebre, que é: eles roubam, mas fazem. E, portanto, isto está muito enraizado na cabeça dos portugueses, não é? Que é, está bem, ele não é, rouba qualquer coisa, ou desvia, pode não ser para ele, pode ser para o partido, enfim, aquelas coisas, mas ele faz, ele constrói coisas e até é uma pessoa útil para nós vivermos melhor, etc. Nós temos casos muito concretos disto, não vale a pena estar a dar exemplos, porque já todos percebemos, pelo menos 2 ou 3, quais são. Portanto, isto está um pouco na nossa cabeça de portugueses, não é? Portanto, essas conclusões, as conclusões do estudo, sinceramente, a mim não me surpreenderam rigorosamente nada. Eduardo, antes do Luís Marques, Eduardo, como é que tu olhas para esta... tens esta mesma sensação? Não, eu acho que confundir a Cunha com a corrupção não vale a pena, porque não é a mesma coisa. A Cunha é um desembaraço para um problema que realmente se monta do ponto de vista burocrático, e um cidadão não sabe o que é que há de fazer e telefona a um amigo e tal. Quem nunca? Agora, outra coisa é a corrupção naquele sentido em que eu acredito que, e houve casos, há no futebol, há na política, há na reclassificação de terrenos, até porque, por exemplo, as câmaras precisam também vivem do IMI, o que em si mesmo é um convite, digamos, à edificação, porque elas vão sempre autorizando mais casas para terem mais receita. Não sei se é uma boa solução. O IMI se calhar devia ser canalizado para o Estado Central e não para as autarquias. Há aqui um conjunto de fatores que levam a
que haja corrupção. E depois há aquela corrupção que tem a ver com banditismo, com outro tipo de situações que já tem a ver com uma natureza criminal. Mas eu diria que naquilo que diz respeito a Portugal, eu acho que há um nível alto de corrupção comparativamente, sobretudo a países onde há uma educação muito formal, nomeadamente na Escandinávia, relativamente a isso. Mas comparado com a Itália, com a Espanha e com aquilo que eu vejo em França, não me parece que haja assim uma coisa muito substancialmente diferente. Na Cunha, pois coitadinhos de nós, é o que é, não é? Esta imagem percepcionada dos portugueses, Luís Marques, assenta muito naquela ideia de que todo o poder corrompe? Bom, também, não é? Nós temos tradicionalmente a ideia de que eles vão para lá para se amanhar, não é? Isso é uma coisa, portanto, é um sentimento popular que existe em relação... Mas é histórico, não é de agora, não é? Sempre foi um bocadinho assim. Há uma desconfiança do cidadão médio, do cidadão normal, relativamente àquilo, portanto, ao exercício do poder, portanto, aos aproveitamentos que há do exercício do poder, o que é, enfim, bastante vulgar. A verdade é que é um bocado impressionante que 96% dos portugueses achem que a corrupção é comum, portanto, é algo que existe, portanto, no sistema. É uma percentagem muito elevada, que aliás contrasta com a realidade, porque os números da corrupção em Portugal, sendo altos, como é evidente, também não são assim tão altos, não é? Há uma percepção, a percepção da corrupção é superior aos dados objetivos da corrupção. E das condenações. Embora a corrupção continue a ser e seja um fenómeno grave e endémico da sociedade portuguesa. Mas estamos a falar de um estudo, não é? E da maneira como ele foi tratado nos médias. E aqui temos que nos interrogar se os médias não contribuem também para esta percepção. Também pode acontecer, não é? Exato. Porque, a verdade, não sei quando é que o estudo foi feito, mas o que nós verificamos é que nos últimos 2 anos e tal, os médias em Portugal têm tido um acompanhamento de casos de corrupção ou de atividades parecidas que induzem este sentimento. Digamos, o caso de influência, o caso de TAP. Sim, abrem os telejornais, não é? Do governo. Enfim, todos os dias os telejornais abriam, ou têm aberto, portanto, com casos de corrupção. Portanto, é natural, por isso, tanto que a percepção que as pessoas tenham, portanto, induzida também pelos médias, possa aumentar um fenómeno, ou a percepção de um fenómeno que, apesar de tudo, não tem esta dimensão catastrófica que é aquela que os números mostram. Muito bem. A questão do cartel da banca, que se enquadra um bocado nesta história que tem a ver com aquilo que é identificado pelos portugueses como informação privilegiada, puxar os cordelinhos, fazer de alguma maneira algum tráfico de influências. Este cartel da banca, o Tribunal de Primeira Instância, a juíza Mariana Gomes Machado, confirmou as coimas de 225 milhões que a Autoridade da Concorrência aplicou em 2019 e que foram validadas pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. O único perdoado foi o Barclays, por ter denunciado o caso e assumido responsabilidades. O mais penalizado... E entretanto saiu do mercado português. Exatamente, e entretanto abandonou o mercado português, vai lá saber-se porquê, não é? A Caixa Geral de Depósitos foi a castigada com a multa mais pesada. Conhecendo nós o comportamento da banca, podemos esperar que estas coimas sejam refletidas nas nossas contas, nas comissões, no aumento das comissões, na descida da remuneração dos depósitos, por aí fora. Isto é o que vai acontecer, certamente. Alguém vai ter que pagar os 225 milhões? A mim palpita-me que sim, até porque tem acontecido, as comissões são altíssimas e o facto a circunstância da Caixa Geral de Depósitos de ser a maior penalizada, digamos, nisto, também não vai ser problema, porque, por um lado, vai baixar o lucro da banca e, portanto, o Estado receberá menos dividendos e a rapaziada paga mais em comissões, etc. Portanto, quando
quando se mete com a banca, é bom que lhes apliquem os tais 225 milhões para abrirem a pestana, não é? Porque realmente a cartelização, parece-me que não se pode falar de cartelização objetiva por aquilo que eu vi dos e-mails, mas lá que eles andavam a falar uns com os outros, não me parece mal. Luís Marques. Não, é uma vergonha. Para já, elogio à juíza e ao regulador. Porque não é inédito, mas há outras medidas, tanto noutras áreas, resultantes do exercício da regulação, nomeadamente, por exemplo, tanto na área do retalho, mas esta talvez penso que é a maior coima uma vez aplicada em termos de regulação. E isso é muito positivo. Depois é escandaloso que um banco público seja o banco mais penalizado, ou a coima maior. Então, um Estado que devia dar o exemplo é o principal prevaricador. É absolutamente inaceitável. E o que é mais extraordinário é que não se ouve ninguém. Toda a classe política que andou anos a tentar salvar, dizer que era preciso salvar a Caixa Geral de Depósitos, os elogios que se fazem à Caixa Geral de Depósitos pelos lucros, não é? Pela recuperação, que aliás é meritória, sem dúvida nenhuma, mas agora calam-se, portanto, quando a própria Caixa Geral de Depósitos, que é um banco do Estado que devia dar o exemplo, portanto, é a quem leva a coima maior. Mas, já agora, e a propósito disso, era bom é que este exemplo fosse seguido pelos outros reguladores, porque as práticas de cartel existem em praticamente todos os setores. No setor das telecomunicações é uma vergonha. É uma vergonha o que está a passar no setor das telecomunicações. E ninguém faz nada. É bom, portanto, que a ANACOM, exerça maior a sua capacidade de fiscalização de atuar num setor que tem uma clara distorção de ausência de transparência. Luís Marinho, nos relatos que a imprensa fez do julgamento e da apreciação da juíza Mariana Gomes Machado sobre esta coima da Autoridade da Concorrência, ressalta que nenhum dos responsáveis dos bancos que foram ouvidos manifestou qualquer arrependimento neste tipo de prática, não é? De resto, isso suscitou um bartum do Luís Afonso no público na segunda-feira desta semana, muito, muito engraçado. Arrependimento nenhum. Quer dizer, não mostram arrependimento porque nem sequer admitem que tenham feito isso, não é? Portanto, não se podem arrepender de uma coisa que não fizeram. De uma coisa que eles admitem que nunca fizeram. É óbvio. Era pior. Mas o Barclays admitiu, denunciou e admitiu que tinha responsabilidade. E pirou-se. Exato. Só queria dar uma nota em relação àquilo que disse o Eduardo. Esta penalização, a coima, a Caixa Geral de Depósitos, sai do bolso dos portugueses. Atenção ao Eduardo. Claro. Pois é isso que eu estou a dizer, sim. São menos lucros, se não são menos lucros, são menos dinheiro que entra para o Luís, foi isso que eu disse, disse. Desculpa. Muito bem. Luís Marinho, já concluíste? Temos aqui a professora de matemática também, a falsa professora de matemática durante 30 anos, coautora de manuais escolares, avaliadora de professores. O Estado pediu-lhe uma devolução dos salários, que entretanto o Tribunal já rejeitou, mas a falsa professora cometeu de facto uma fraude. Só que o Estado a validou durante 30 anos, não é? Sim, eu tenho aqui, isto é realmente um caso estranho, porque do meu ponto de vista há que ver que a senhora, pelos vistos, era competente, não é? E ser autodidata não é crime, não é? Portanto, o que é crime é dizer que se é licenciado nisto e tal e apresentar documentos falsos. Eu dá-me ideia que a matéria foi bandada, portanto, eu acho que se calhar é demais os 350 mil euros, há de haver uma maneira de... Não, o Tribunal já rejeitou isso. Sim, mas há de haver uma maneira de sancionar a senhora, porque não é coisa que se faça, mas por outro lado, lá que ela deu as aulas, deu, não é? Portanto, não sei o que é dizer sobre isso. Luís Marques. Bom, uma situação realmente um pouco caricata, em que a senhora, segundo os relatos, prestou um bom serviço à comunidade, foi uma boa professora, mas tem um bocado original, e esse bocado original agora é quase um bocado fatal, não é? Porque, coitada da senhora, tem que pagar uma coima, uma multa muito elevada, que pessoalmente não terá condições de pagar, e obviamente é injusto que pague. Agora, que há aqui uma falha
ética dela. Enfim, já ouvi alguns cronistas a elogiar a senhora, e bem, mas não se pode também escamotear que a senhora cometeu uma falha. Agora, espero que isto esteja resolvido a contente e que a senhora, portanto, vá à sua vida. E onde é que fica o Estado, Luís Marinho, neste caso? Tem uma falha. Validou a senhora durante 30 anos. Quer dizer, o Estado não esteve atento, portanto, ela, pelos vistos, também, os documentos que apresentou estavam bem falsificados, digamos assim, e, portanto, não houve, talvez, algum cuidado, mas o que também é mais interessante nisto tudo é que, o que eu achei ainda mais interessante, é que a senhora fez manuais que foram aprovados pela própria Associação dos Professores de Matemática. Portanto, a senhora algum conhecimento havia de ter, não é? Esta situação, obviamente, temos aqui sentimentos quase contraditórios, não é? Por um lado, temos pena da senhora, isto é, portanto, ela exerceu a sua profissão com bom desempenho. Era bom ouvir, acho que vários pais já se pronunciaram a favor da professora, certamente muitos alunos se irão pronunciar, digo eu, não sei. Agora alguns colegas acusam-na de dar boas notas e por isso é que era muito por isso é que gostava muito dela. Não sei se não há aqui também alguma inveja, não faço a mínima ideia, mas de facto há aqui um falhanço do Estado. Aliás, é como acontece às vezes com os médicos, não é? Nós já tivemos vários casos dos chamados falsos médicos, não é? Que havia um que operava, alguns deles durante muitos anos, não é? Exatamente. Até houve um que fazia operações, vê lá tu. Pois, isso aí. Exato. Bom, nós estamos a correr aqui para o final desta emissão, desta nossa sessão semanal, e tínhamos aqui dois temas, eu vou pular um deles. Uma é a novela das reuniões em São Bento, das tais reuniões secretas em São Bento, que se calhar merecerão uma apreciação, uma avaliação mais detalhada da vossa parte. Amanhã, sexta-feira, nós estamos a gravar a quinta. Sim, amanhã, sexta-feira, o engenheiro Pedro Nuno, engenheiro ou doutor? Doutor Pedro Nuno e o doutor Montenegro sentar-se-ão à mesma mesa, depois destas acusações, com comunicados do governo, sim? Mas eu saltava este tema, porque este tema ainda vamos ter tempo para nos ocuparmos dele, para a sondagem da Aximage para a TVI, em que destaca Gouveia e Melo como o grande vencedor. Vocês têm ideia de que o Almirante quer mesmo ser presidente? Posso começar eu? Quer ser candidato, não tenho dúvidas. Avança, Eduardo. Avança. Não, eu é só porque o que eu acho extraordinário na sondagem é os portugueses darem um cheque em branco. Porque, é assim, eu do Almirante sei que ele sabe navegar em cima do mar, debaixo do mar, conheço-lhe as fardas, a branca, a azul e o camuflado, tem muito boa pinta, sim senhora. Mas, politicamente, sei quá. É que é de esquerda, é de direita, nós estamos aqui a alimentar um cidadão e não sabemos rigorosamente nada do que ele pensa. E além disso, como é militar, também não pode dizer o que ele pensa. Portanto, vamos andar aqui a votar no... Isto é verdadeiramente, eu tinha guardado o homem para enigma, porque verdadeiramente é um enigma saber, mas afinal o que é que ele pensa e também que raio de país que dá, digamos, a liderança a uma pessoa que não sabemos o que pensa. Não sei, é qualquer coisa que não... Luís Marques, temos que avançar. Luís Marques. Okay, nos Estados Unidos é pior, não é? Não, mas o Trump já sabemos o que é. Mas ninguém sabe o que é que ele pensa. Ele pensa uma coisa agora, outra coisa amanhã. Enfim, bom, o que eu acho é o seguinte. Parece-me absolutamente, para mim, claro que o Almirante Gouveia e Melo está a pensar a sério ser candidato. Pelo comportamento dele, pelas declarações públicas que faz, pela sua gestão mediática, aquilo não pode ser inocente, não é? É um chefe militar que não tenha outro tipo de ambições, talvez não tivesse o tipo de exposição pública que ele tem. Nós, aliás, não vemos isso em relação a mais nenhum chefe militar. Eu não conheço o nome, aliás, de mais nenhum chefe militar, a não ser o dele, diga-se passagem. Para mim é claro, tanto que ele está a avaliar a sério esta possibilidade.
que isto causa um incómodo grande, aliás, já houve 2 ou 3 farpadas ao almirante públicas ou insinuadas, portanto, até documentadores bastante conhecidos. Portanto, percebe-se que aqui começa a haver algum incómodo, e há quem diga que o incómodo maior é mesmo do próprio atual presidente, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Há aqui uma gestão que tem que ser muito cuidadosa, porque o que se diz é que o poder político, isto é, o governo, quando digo o poder político, o governo e o Presidente da República, estarão tentados a convencê-lo a continuar como chefe de Estado-Maior da Armada, ou mesmo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, para impedir ou inibir ser candidato a Presidente da República. E ele está na idade disso, ele está na idade em que tem que decidir isso, porque ele tem que ir para a reforma aos 65 anos, ele tem 62 ou 63, agora a decisão tem que ser tomada. Mas vai ser interessante saber se ele é candidato ou não, porque se ele for candidato, as eleições vão ser bastante mais interessantes do que de outra maneira, porque ele introduz aqui um elemento diferenciador, como posso concordar em larga medida com aquilo que disse o Eduardo, mas independentemente das considerações que possamos ter sobre o homem, ele vai introduzir aqui um elemento que vai desestruturar, portanto, aquilo que é o modelo histórico das eleições presidenciais em Portugal, tirando, enfim, o Ianes lá atrás, mas já foi há tanto tempo, já ninguém se lembra disso, mas vai ser interessante. Luís Marinho, uma palavra, o novo almirante em Belém? Mas muito rapidamente, eu, para além de concordar com aquilo que já disseram o Eduardo e o Luís Marques, eu acho que isto é o grau zero da política, isto é a forma como os cidadãos estão a avaliar a forma como se faz política em Portugal e como estão a avaliar os nossos políticos, digamos os políticos tradicionais, não é? E daí olharem para uma farda, olharem para um homem do qual, como disse muito bem o Eduardo, ninguém conhece minimamente o que é que pensa do ponto de vista político, não é? Mas olham para ele, o homem tem uma farda, tem um ar que é um mandão, tem aquele ar de facto muito, muito composto de um chefe militar, e as pessoas olham, ok, é este. Sem se preocuparem minimamente, de facto, em saber o que é que ele pensa. Os grandes enigmas, já a seguir. Luís e Eduardo, mas o homem é um cidadão português, tem o direito a candidatar, não? Sim. Mas a contradição está em que ele... Peraí, já paramos. Ele tem mais de 40 anos, é cidadão português. Claro que sim. Ok. Ele vai ter tempo de dizer aos portugueses ao que vem. O que é que não é? pensa? Claro. Bem, eu penso mesmo que vocês em relação a ele, aliás, é uma perversidade do sistema o que está a acontecer. Mas que isto pode acontecer e ele tem o direito de se candidatar, isso aí não há dúvida nenhuma. Claro que tem. Depois o resto, agora, isso veremos mais à frente. Os grandes enigmas e as histórias, ou outras histórias, começo por ti, Luís Marques, ou pelo Luís Marinho, um dos dois. Mas começar, eu já estou aqui tão longe, não é? Exato. Está errado, tanto no Pinhal Interior, mas no Pinhal Interior também há jornais, não é? Embora as pessoas não pensem que não. E há um jornal chamado Pombal Jornal, que é um bom jornal dirigido pela Manuela Farias, que é uma jornalista fantástica, está cheia de iniciativa, uma genica brutal, não sei como é que ela consegue aguentar, que eu conheço razoavelmente bem, jornal que a semana passada trazia como manchete o seguinte: ficaram por preencher as 7 vagas para médicos em Pombal. Então a notícia diz-nos o seguinte: a Unidade Local de Saúde da região de Leiria abriu 3 concursos para médicos de Medicina Geral e Medicina Familiar, distribuída pelos 7 concelhos abrangidos por esta unidade local. Havia 84 vagas e foram colocados 23 médicos, ou seja, ficaram 61 médicos 61 vagas por preencher. Pombal, enfim, a notícia que refere, das 7 vagas, nenhuma foi preenchida. Na freguesia da Biúl, onde eu moro, o centro de saúde não tem médico há 2 anos. As senhoras que lá vão, incluindo a minha mãe, recebem as receitas, portanto, porque a médica está de baixa, não sei exatamente porquê, as manda não sei como, mas, portanto, as senhoras, as utentes não são vistas pela médica há mais de 2 anos. Bom, isto é um enigma, onde é que estão os médicos em Portugal? Quer dizer, temos uma taxa de per capita, tanto de médicos ao nível, tanto do melhor da Europa,
mas não é assim tão boa como a imprensa tem dito, mas apesar de tudo é bastante boa. E onde é que estão os médicos que ninguém quer ir para o interior? É o meu enigma. Luís Marinho. O meu enigma hoje é uma homenagem. Queria referir o padre António Rego, cônego António Rego, vai ser homenageado sexta-feira, portanto, nesta sexta-feira, nas Jornadas Nacionais da Comunicação Social, em Fátima. Eu conheço bem o padre António Rego, com quem trabalhei, aliás, no arranque da TVI. Fui adjunto dele. Nem sempre estive de acordo com ele, portanto, mas o que gostava aqui de referir é que ao padre António Rego se deve uma forma de comunicação moderna na televisão sobre a Igreja Católica. E, de facto, isto é um facto absolutamente inegável e, de facto, é uma justíssima homenagem a António Rego. Eduardo Oliveira Silva. Eu ia fazer só uma nota sobre a Semana da Mobilidade. Eu ouvi muita coisa em Lisboa, mas quando não sou automobilista sou peão e tenho que me habituar a ter uma espécie de arte tauromáquica para fugir de TVDEs, de trotinetistas, de fornecedores de bicicleta motorizada, e volto aqui a dizer, e à atenção do Presidente da Câmara de Lisboa, que à frente do Hospital Santa Maria está uma passadeira para 4 faixas em que pessoas que vêm de tratamentos têm que se despachar para atravessar as 4 faixas em 20 segundos, o que me parece pouco. Muito bem, ficamos por aqui. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, operações de emissão de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.